o versículo base que a gente está usando, queridas, é no livro de Esther, como foi lido ontem, né? Capítulo 4, versículo 14. Quando Mordecai fala para ela, quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Então nós estamos aqui hoje, quem esteve aqui ontem ouviu um pouco, né, daquilo que o Senhor trouxe para nós. A intenção realmente desse painel aqui hoje, desse bate-papo de conversa, é pegar tudo isso que o Senhor tem ministrado no nosso coração, sobre ser posicionadas e como ser essas mulheres posicionadas no Senhor, e trazer de uma forma prática para nós, né? Porque às vezes a gente vem, a gente escuta uma palavra aqui, amém, glória a Deus, é maravilhoso, o Espírito Santo vem e flui, mas pastora, como que eu faço isso? Como que a gente coloca isso em prática na nossa vida, né? E é simples, é nos posicionando. Tudo está ligado ao posicionamento, é entendermos que o Senhor, Ele nos confiou algo. Ele confiou algo a cada uma de nós, a você que está aí, sentada nessa cadeira. Deus confiou algo a você, algo nas suas mãos. Ele te plantou em algum lugar para que você possa fluir e ser um instrumento nas mãos do Senhor para influenciar e alcançar a vida de outras mulheres. Então a gente está aqui para falar sobre isso. Na prática, como que a gente faz? Como que funciona isso na prática? Né? Então eu creio que o Senhor Ele está levantando mulheres neste tempo que sabem quem são, onde estão e para que foram chamadas. Amém, queridas? É tempo da gente vencer as nossas crises de identidade, né? Quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou, mulher? Eu acho que todo mundo, né? Mas mulher é muito intensa. A gente tem muito isso, de muitas vezes nos perdermos no meio das jornadas, de não termos esse entendimento. Então o Senhor está chamando mulheres que sabem quem são, onde estão plantadas e para que foram chamadas. E é dentro disso que a gente quer conversar hoje e trazer para a prática, né, meninas? Esse tema, para que a gente possa sair daqui realmente conscientes e aplicando no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina, aquilo que o Senhor tem nos entregado aqui nesses dias. Amém. Amém, mulheres? Como vocês sabem, quem esteve no nosso último painel que nós fizemos, ali nós temos um QR Code, que vocês podem enviar perguntas para nós, e aí a gente vai ver aqui, tá? Então, vocês podem escanear o QR Code, colocar perguntinhas aqui da medida que a gente for conversando, para que vocês também possam participar conosco, para realmente ser uma troca muito gostosa aqui, para ser leve para todas nós. Amém? E aí, a gente quer apresentar as meninas que estão aqui com a gente, né? Todo mundo conhece, mas eu vou deixar elas falarem um pouquinho, falar quem são, falar assim, um pouquinho delas, da família delas, para vocês entenderem o porquê que a gente chamou elas aqui, tá bom? Então, vamos lá. De você. Você fala seu nome aqui, fala quem que você é, o que você faz da vida, quantos filhos você tem. Olá, meninas, bom dia. Que prazer estar aqui com vocês. Foi uma surpresa para mim o convite. Mentira, eu sabia. Eu sabia que eu merecia esse lugar de destaque aqui, de reconhecimento. Mas, responsabilidade, lembra de ontem? Você não sabe de nada. Brincadeiras à parte, gente. Meu nome é Tairine, eu sou diaconisa na casa e é uma alegria muito grande servir ao Senhor. Meu esposo é o Rodrigo, diácono. A gente serve, ele, os nossos filhos a Deus, e tenho 3 filhos. Estava ainda brincando com a Letícia da minha célula e falando, gente, é estranho porque aparecia a Tairine com uma criança, aí daqui a pouco, ela deve trabalhar no Ministério Infantil, porque aparecia com outra. Aí daqui a pouco aparecia outra. Não, gente, não é no Ministério Infantil, ainda que eu esteja. Mas ela trabalha lá também. É tudo meu, tá? São todos meus filhos, são uma bênção. E eu estou aqui nesse lugar hoje para falar um pouquinho do amor que eu tenho em servir a minha casa. E em ser uma esposa, em ser uma serva, em ser uma mãe e me entregar e amar esse lugar que o Senhor me colocou. Amém. Oi, gente. Paz, tudo bem? Bom dia. O meu nome é Bárbara Brasil, para quem não me conhece. E eu fiquei muito honrada quando recebi o convite. Até brinquei, né? Porque eu já palestro para bastante pessoas, mas é na minha área, eu trabalho na área da beleza com alongamento
eu só ensino. E eu falei, eu fiquei muito mais nervosa em estar aqui do que quando eu estou ensinando aquilo que eu já sei, né? Aquilo que eu já domino. Eu sou mãe também tenho 3 filhos. Acho que parei por aqui, né? Mas tenho 3 filhos, Benjamin, o Theo e o Ravi. E hoje eu também sou digital influencer, então eu trabalho com rede social, né? Eu tenho mais de 200 mil seguidores. E é uma responsabilidade muito grande, né? Ontem a palavra foi muito para mim também, e eu entendi que Deus me colocou nesse lugar. Por muito tempo eu me perguntava, porque a gente sempre se pergunta, né? Ah, tá, Deus tem um propósito na nossa vida, e qual é esse propósito? Porque eu vim de uma cultura, né? Eu sou convertida há uns 12 anos, eu não cresci na igreja, e eu vim de uma cultura onde você ter um ministério, você ter um dom, você ter um propósito, era cantar, pregar, ser pastor. E eu falei, poxa, eu não faço nada disso. E aí, o que Deus tem para mim? Então, por muito tempo, eu ficava nessa crise de o que Deus tem para mim. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei sempre a receber muitas palavras, e com o tempo comecei a ensinar, e comecei a entender que o meu propósito hoje é sobre pessoas. É sobre influenciar outras pessoas. Eu levo uma profissão, mas além da profissão eu influencio com a minha vida, com a minha rotina, com a maternidade, servindo ao Senhor. E eu tenho visto muitos frutos através disso. Então isso é algo que veio assim, confirmando no meu coração aquilo que Deus tinha para mim. Ale, se apresenta aí. Fala de você. Quem és Oi, tu? gente. Eu estou aqui achando que é só as meninas, vocês já me conhecem, gente. Bom, todo mundo não, né? Mas a maioria gente tem aqui, novas aqui que não te tem conhece. novos, né? Então, muito prazer. Eu sou Alessandra, sou pastora dessa casa, né? Sou esposa, sou mãe de 2 filhos. Eu não sabia que o pré-requisito era 3, nós estamos em falta. Eu né? tô Você só super. Nara, Mas eu tenho um peixe e um cachorro, dá 3, tá somado a 3. Eu tenho um peixe e um cachorro, dá, ela está né? na Dá 3. tentativa aí. Mas, como eu disse, sou pastora nessa casa. O Senhor tem me dado esse privilégio, né? Como compartilhei aqui ontem, de estar aqui pastoreando essa igreja. Um nível de responsabilidade também, como eu falei ontem, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. E é isso. Por enquanto. Vou guardar um pouquinho para agora, senão o assunto vai acabar, gente. Espera aí, tem mais, né? Vou contar tudo assim. Eu sou a Nara. Todo mundo já me conhecia? A mais discreta, né? O Discretíssima. que você quer dizer com isso? Sou super discreta. Ou que a gente não é discreta? Entendi. Não, é porque eu sou extravagante, né? Quando eu pego o microfone, misericórdia. Mas é só aqui, gente, que eu sou muito tímida, eu tenho vergonha. Eu sou a Nara, eu sou casada com o Joab, nós somos pastores na casa também. A gente auxilia aqui o ministério do pastor Jorge e da pastora Alessandra, com muita alegria. Sou líder do Alcance Kids, por isso que eu sou empolgada. Vou fazer meu merchan, não vou perder a oportunidade, né, gente? O Volt aí, ó, quem não se inscreveu, aproveita. Sou mãe de uma criança, tenho um cachorro e um peixe, deu 3, deu certo. Beleza, né? Tô entendendo como é que Eu esqueci funciona. da minha cachorra. Aí, você tem 3 também. Tem a cachorra. Deu 3. Cega, gente, tadinha. O meu Tem, também tá minha cego, cachorrinha. tadinho. Já tem uma nora. Tem minha nora já maravilhosa, deu. né, gente? Deu 4 agora, ó. Mas pronto, tá ganhando. falta só a próxima nora agora para fechar. Deus está enviando. Tudo certo. E eu sou nutricionista, então eu atuo na área também de nutrição, já ali há alguns 11 anos. E sou muito grata, assim, pelo que o Senhor, eu entendi, eu brinco, sempre falo, quando eu vou falar da minha profissão, eu falo assim, não foi eu que escolhi a nutrição, foi a nutrição que me escolheu. Eu tinha outros planos para a minha vida, planos profissionais, mas quando eu coloquei diante da presença do Senhor, o que o Senhor tinha para mim era diferente. Eu brinco e falo assim, graças a Deus que o Senhor sabe o que é melhor para nós, porque o que eu queria, eu acho que não ia dar muito certo mesmo, não. Então, hoje eu entendo, e eu entendo assim, consegui entender cada fase da minha vida, inclusive profissional, de onde o Senhor tem me colocado, o que Ele tem feito, e como Ele quer que eu me posicione para que as coisas aconteçam. Então, segura aí o gancho. E eu queria aproveitar aqui essa oportunidade, falando disso, né, que eu acabei de falar para vocês, que eu entendo um pouquinho de como o Senhor colocou, e eu queria jogar aqui para minhas bestes aqui do momento,
Em que momento vocês perceberam que Deus estava te chamando para influenciar outras pessoas? Bom, eu vivi grande parte do meu tempo, até depois de casada, e as crianças já com... Eu acredito que eu já tinha o Felipe, o meu filho mais velho, e aí veio o Vitor, e aí eu lembro que eu sempre vivi um dilema dentro de mim. Parece que eu nunca me aceitava nesse lugar de, se eu não tenho um título, se eu não tenho uma profissão, se eu não tenho um diploma na parede. Eu ainda brincava, eu falava, eu não preciso exercer nada, eu só preciso dizer que eu sou algo, entendeu? Porque parece que eu não era aceita pela sociedade, mas bem na verdade, ainda que a sociedade ela nos esprema um pouco a isso, a ter títulos, e nós só somos alguém se nós temos, mas essa cobrança maior, ela era minha, ela era interna, sabe? E eu me lembro que o Vitor era bem pititico ainda, e eu vivendo um dilema, assim, eu acho que foi um dos piores, eu vivi uma crise de ansiedade, de depressão mesmo, logo após o nascimento do Vitor, e eu muito mal, chorando, não aceitava nada, e eu reclamava muito com o Rodrigo, o que é que eu preciso fazer alguma coisa, e eu tentava muitas coisas, mas parece que nada dava certo. E eu lembro que uma pessoa muito chave chegou para mim e me falou algumas coisas, assim, no sentido de, Thay, você me influencia tanto, sabe? Eu discipulava ela na época, ela caminhava comigo, e ela me falou algumas coisas, assim, que me acendeu na hora uma luz, e eu falei, gente, eu sou uma influência. Olha a responsabilidade desse lugar, sabe? Olha o tamanho da minha responsabilidade e a forma com que eu tenho conduzido todas as coisas, todas as áreas da minha vida. Eu acho que eu não tenho louvado a Deus. As pessoas têm olhado e têm visto algo, mas meu coração, ele não é satisfeito nesse nível do que as pessoas têm visto, sabe? E aí, a partir desse momento, eu comecei a encontrar contentamento e alegria, sabe? No lar, encontrar paz dentro da minha casa. E as coisas que eu comecei a fazer dentro da minha casa começaram a influenciar ainda mais pessoas e trazer uma alegria e uma satisfação para o meu coração. E no meio disso, eu pensei, é isso, sabe? Agora eu entendi. Então não adianta mais eu correr, eu preciso vender tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso abrir uma loja, eu preciso ser alguém, eu preciso ser vista. Eu estava sendo vista, não só por mulheres, mas eu estava sendo vista pelo Senhor e sendo chamada pelo Senhor. Só que eu não estava ouvindo a voz dele. Tipo, mulher, se posiciona aqui. Eu quero fazer algo através da sua vida aqui nesse lugar, sabe? E aí, a partir dali, muitas coisas começaram a mudar. E hoje eu acredito que até a questão da maturidade, a maturidade que eu atingi, que eu alcancei no Senhor, ela veio muito por conta de muitos processos que eu enfrentei, que eu fui submetida, mas porque eu entendi nesse momento, eu aceitei e me posicionei da forma que o Senhor estava me chamando, sabe? Eu comecei a escutar mais a voz do Senhor, algo que Ele já estava falando, mas de repente eu não estava ouvindo, não estava me atentando à voz dEle. Sobre como você percebeu que Deus estava te chamando para influenciar outras pessoas. O contrário da Tairine, eu cheguei a entrar em crise porque eu não estava nesse lugar, né? Quando eu vim para Alcance, eu já trabalhava com o que eu fazia e eu creio que Deus me trouxe realmente pela condição financeira, porque eu comecei para ajudar em casa, a gente estava passando uma fase muito difícil na minha profissão, mas eu falo que eu sou improvável. Eu nunca imaginei trabalhar com rede social e me expor e nada disso. Eu não gostava de aparecer, eu não gostava de nada, eu não gostava nem de fazer foto. Eu tinha complexo com a minha imagem. Eu não me achava bonita, eu não gostava daquilo que eu via. Eu falava, poxa, como que eu vou fazer isso? Né? As pessoas vão pensar isso ou aquilo. Mas as coisas foram acontecendo e Deus foi fazendo. E aí, quando eu vim para Alcance, eu fui para a célula da Tairine na época. E a Tairine foi uma influência para mim, como mãe, né, como esposa. E, às vezes, eu até entrava em conflito. E eu falava para ela, mas eu não consigo viver esse lugar. Porque eu queria, às vezes, viver esse lugar, sabe? Eu achava que eu estava falhando. Às vezes, como mãe, como esposa, porque eu tinha que me dedicar muito à minha profissão, ao meu trabalho. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que Deus me queria ali. Né? Então, tem muitas pessoas que me perguntam, nossa, Bárbara, principalmente na minha profissão, como que você fez para chegar até lá? Eu não sei. Deus foi fazendo, as coisas foram acontecendo e Deus foi me direcionando e com o tempo eu fui percebendo que aquilo que eu fazia, né, a minha influência ali, era algo que somava na vida delas. Então, não era sobre uma profissão.
E foi quando eu comecei a me expor mais e aparecer mais e mostrar um pouco da minha família. E é engraçado porque, às vezes, eu encontro alguma seguidora, alguma aluna, e elas não vêm falar comigo sobre o profissional. Elas vêm falar comigo sobre o pessoal. Coisas que, às vezes, eu compartilho e que eu nem imaginava que as pessoas estavam percebendo, sabe? Aquela coisa que parece boba, assim. Mas eu comecei a entender que Deus queria fazer algo ali. Mas, por muito tempo, eu entrei em crise porque eu pensava, poxa, eu estou falhando como mãe, eu estou falhando como esposa, porque, às vezes, eu tinha que me ausentar. Mas eu tive que entender que era o lugar que Deus me queria, né? E é uma crise até hoje, eu não vou dizer. A gente, como mulher, a gente vive altos e baixos, né? É natural. E aí, então, de repente, eu estou me dedicando muito e eu vejo o quanto eu estou somando na vida de outras pessoas, mas daí eu penso, poxa, mas talvez, será que eu não estou falhando nisso? Então, é uma crise que, às vezes, eu vivo, né? E Deus vai me direcionando e me mostrando que ali é o meu lugar, que eu tenho um lugar de influência. E hoje eu entendo que não é sobre uma profissão. É o meu trabalho, óbvio, mas hoje eu entendo que não é sobre uma profissão, porque não é fácil. Estar ali, se expor, não é fácil. É uma responsabilidade gigantesca. Você não pode dar um descuido, sabe? Você tenta fazer tudo certo e, mesmo assim, sempre vai ter, né, alguém para te apontar, para te acusar, ou coisas que você ouve. Então, é só o Senhor para continuar. E até ontem eu recebi uma palavra aqui no culto sobre isso. Eu até brinquei, né? Eu falei, enquanto você não está querendo fazer o que a pastora falou muito comigo, porque às vezes eu penso, Deus, eu não quero mais isso. Eu quero viver para minha casa, eu quero viver para minha família, eu quero, sabe, ser só mãe. Mas eu não sei se eu consigo, porque faz parte da minha personalidade. Hoje eu entendo que eu sou assim. Por muito tempo eu não fui. Eu me sentia introvertida, sabe? E hoje, me expor da forma que eu me exponho é só o Senhor. Ele levanta os improváveis. A minha vida, assim, é uma prova disso para mim mesma. Conseguem entender? Então, mesmo quando eu quero correr, e Deus me deu uma palavra várias vezes, eu nunca mais vou esquecer. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ainda estava passando muita dificuldade. A Tarine foi minha primeira cliente aqui em Goiânia. Eu sei que ela foi, inclusive, com medinho, entendeu? Mas ela foi minha primeira cliente, graças a Deus, assim, me incentivou. E eu lembro que eu ainda estava passando dificuldade, eu estava penando, porque eu sou curitibana, eu moro aqui em Goiânia fazem 5 anos, então ninguém sabia quem eu era, eu não sabia nem na esquina sem GPS. Então, como que eu ia conquistar um lugar como profissional num lugar onde eu não sei nem ir na esquina? Ninguém sabia quem eu era, né? E a igreja me ajudou muito nisso. Mas eu estava na projeção, lá na outra igreja, no outro templo, numa terça-feira, e aí estava um mover e tal, e eu lá na projeção, e Deus usou o Joabe para vir falar comigo. E o Joabe começou a orar sobre a minha vida, e o Joabe falou assim para mim, e eu carrego essa palavra muito comigo. Ele falou assim para mim, Deus está mandando te dizer que aquilo que você faz não é só um trabalho. Você não vai fazer isso só como forma de trabalho. Deus vai alcançar a vida de muitas mulheres através daquilo que você faz. E aí eu recebi, mas eu pensei comigo, tipo, como assim? Eu acho que eu tinha 5 clientes, eu falei, como que eu vou alcançar a vida de alguém, né? E as coisas foram acontecendo, e quando eu vi, eu já tinha mais seguidores, e eu comecei a participar de eventos, de palestras e tal. E eu até entrei em conflito também, porque eu conversei com a Nara sobre isso. Eu falei, Nara, eu tenho um pouco de dificuldade. Às vezes eu não consigo usar minha rede social para pregar. Por exemplo, eu não consigo vir ali e pregar. E aí a Nara falou uma coisa que confortou meu coração. E, mais uma vez, Deus falando comigo que a minha vida prega. Né? Porque, assim, eu tento mostrar o máximo que eu posso, mas eu não sou, sabe, uma pastora. Então, isso era um conflito para mim também. Poxa, como que eu vou alcançar mais pessoas? E quando ela falou isso, eu lembrei de vários testemunhos que eu ouvi de pessoas que falaram que foram alcançadas, que foram tocadas, que sentiram Deus através daquilo que eu compartilhava, do meu cotidiano. Entende? Então, eu entendi que Deus me colocou nesse lugar e a cada dia Deus vem me confirmando mais. Eu acho que é importante a gente pensar que quando a gente está num lugar de influenciar as pessoas, como é que eu vou influenciar alguém se eu não sei quem eu sou? Então, eu acho que ter uma identidade muito bem definida é o principal disso. Então, aqui, quando as meninas falam, a Tarine falou que ela ficou muito tempo ali lutando, querendo alguma coisa, porque ela ainda não tinha entendido, nossa, quem eu sou? Eu não consigo influenciar quando eu não sei quem eu sou, o que eu sou, o que eu faço. A partir do momento que eu entendo, poxa,
é isso que eu sou. Aí eu consigo ir além do que eu estou imaginando. Então, a gente precisa ter uma identidade em Cristo muito bem resolvida. A Babi ficava em conflito porque ela ficava assim, eu quero ser isso. E uma coisa, gente, ela não anula a outra. Né? O fato a gente pensa assim, é porque eu tô... A quem trabalha fora anula. Não anula uma coisa, ela tem que complementar a outra, porque nós somos mulheres, nós somos chamadas para isso. Fazer as coisas. Eu tenho certeza que se a Tairine tiver... No que ela já fez várias coisas, para quem não conhece a Tairine demais, e todas elas foi boa, mas ela fez várias coisas, né? Hoje eu vou vender, ela vendeu umas blusinhas, umas t-shirts lindas. Né? Então, assim, e ela Era fazia modelo e de dava fotos. certo. E dava certo. Eu me lembro dessas coisas. E dava certo, sabe? Então, assim, mas quando você entende a identidade daquilo que o Senhor te chamou para fazer, você sai da crise. Porque você fala, nossa, eu entendi, foi para isso que o Senhor me chamou. Então, se o Senhor me colocou naquele lugar, eu posso estar ali e exercendo da melhor forma possível, e outras pessoas vão ver e vão reconhecer quem eu sou, porque a identidade ela é um documento. Ela é só seu. Quando você tem lá seu RG, ele é só seu. Seu CPF é só seu. A sua impressão digital, ela é só sua. Ela é algo exclusivo seu que o Senhor fez com toda a criatividade dele para você expressar quem você é. Então, assim somos nós. Quando eu entendo quem eu sou, eu entendo a minha impressão, eu consigo passar isso para outras mulheres. Até porque identidade, ela está totalmente ligada ao propósito. Só se vive o propósito de Deus quem tem uma identidade bem firmada em Cristo. Às vezes, o porquê da gente não conseguir fluir em tantas coisas dentro do propósito de Deus para nós é porque nós ainda não temos uma identidade firmada em Cristo, que é a nossa verdadeira identidade nele. E enquanto a gente, como a Nara falou aqui, né, muito bem colocado, enquanto a gente não se descobrir no Senhor, quem sou eu no Senhor, nós não vamos conseguir viver o propósito dele. Então, antes de qualquer coisa, antes de você tentar, porque sempre é a nossa crise, né? Nossa, para que Deus me chamou? Essa é a crise do mundo, aliás, irmãs, quem eu sou é a crise do mundo, não é só das mulheres, não. Lógico que, como eu disse, mulher é mulher, né, irmãs? Intensa em tudo, né? Mas essa é a crise do mundo, identidade e propósito. É a crise do mundo. Você sempre vai ver essa pergunta, quem eu sou? Não sei quem eu sou. Para que eu estou aqui? Eu não sei para que eu vim para esse mundo. O que Deus tem para mim? Eu acho que Deus não tem nada para mim. Eu não consegui encontrar o que Deus tem para mim. Parece que minha vida não tem um propósito. Mas por que muitas vezes a gente fica patinando nesse mesmo lugar? Porque a gente está falhando lá atrás. Primeiro nós precisamos descobrir a nossa verdadeira identidade em Cristo. Porque quando a gente vem para esse mundo, a nossa vida, a construção da nossa vida, da nossa psique, tudo, irmãs, do nosso emocional, a nossa identidade real que Cristo tem para nós, ela vai sendo ferida. Desde o ventre da nossa mãe, ela vai sendo desconstruída através de traumas e tantas coisas das nossas vivências, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente sofreu. E o sofrimento, muitas vezes, os traumas, as dores que a gente tem, ela vai moldando a gente, muitas vezes de uma forma negativa. Ela vai desconstruindo realmente quem nós somos em Cristo e vai impregnando em nós, eu vou dizer, que não são, aquilo que não é verdade, mentiras muitas vezes, e a gente vai absorvendo aquilo, e a gente toma posse disso, dessa identidade que é uma identidade falsa, que não é aquilo que o Senhor tem para nós, porque aí a gente se firma nas nossas vivências, nos traumas que a gente viveu, e a gente é moldado por isso que a gente patina tanto na nossa vida, por isso que a gente demora tanto, às vezes, em entender realmente o propósito de Deus. Por quê? Porque nós estamos olhando com as lentes erradas, com as lentes de uma identidade fragilizada, de uma identidade que foi ferida por tudo, por traumas, pelas vivências, pelas decepções, que foi forjando a gente e foi fazendo a gente se tornar essa pessoa que não é a pessoa que Cristo nos chamou e nos criou para ser. Então, a primeira coisa que nós precisamos descobrir é a nossa verdadeira identidade em Cristo, é quem nós somos em Cristo, porque quando você tem essa identidade firmada, você vai ter clareza de propósito. Quando você sabe quem você é em Cristo, querida, você não vai mais ficar patinando, dando tiro para todo lado. Eu acho que todas nós vivemos isso, e se a gente não vigiar, a gente fica
de tempos em tempos, parece que querendo reviver, porque é assim que acontece, não é? Às vezes a gente acha que venceu aquela área da nossa vida. Não, eu sei quem eu sou. Estou aqui, minha pulseirinha, filha amada. Eu sei quem eu sou no Senhor. Mas de repente você se pega ali. Não me sinta assim. Você se pega perdida de novo. A gente precisa estar sempre voltando para este lugar e firmar a nossa identidade em Cristo. Porque quando a gente estiver nesse lugar, a gente vai parar de se comparar com as pessoas. Porque que muitas vezes a gente quer ser tudo. Eu vivi isso. Eu vivi muitas crises. Eu conheci Jesus com 14 anos de idade. E desde que eu conheci Jesus, o Senhor plantou algo muito forte no meu coração a respeito de chamado. Eu não sei ser outra coisa. Eu não sei. Se eu não for hoje pastora, alguém que influencia no reino, você fala que eu não sei ser outra coisa. Não sei o que será de mim. Mas eu demorei muito para aceitar esse lugar. Porque não é um lugar confortável, mas como foi falado ontem, nem sempre vai ser confortável para nós. Porque aí é onde a gente precisa compreender o que o Senhor tem para nós. Nem sempre a gente vai querer esse lugar, mas o Senhor nos empurra para Ele. E aí a gente precisa entender e se posicionar nesse lugar. Mas eu tive muitas crises também. Sempre tentar fazer alguma coisa. Era uma crise minha, eu não ter uma formação acadêmica, porque eu me gastei a vida toda, desde que eu conheci Jesus. Eu me gastei sempre no ministério, cuidando de pessoas, desde os meus 14 anos, gente, eu cuido de pessoas, porque eu já cuidava de jovens, eu sempre estava ali influenciando pessoas, mas eu vivi muitas crises internas dentro de mim, quando os anos vai passando, né, e você começa a se comparar com pessoas, você começa a olhar para pessoas, poxa, mas eu não tenho uma formação acadêmica, eu não consegui atingir isso na minha vida, eu queria fazer isso, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, mas você entende que a gente precisa ter realmente a nossa identidade forjada em Cristo, porque quando você entende, irmãos, tudo isso perde força dentro de nós. Quando você entende o propósito, para aquilo que o Senhor te chamou, e você aceita isso, você precisa aceitar, você precisa abraçar isso. Você precisa se posicionar, apesar de todos os desconfortos, apesar de todas as dificuldades. Mas eu patinei muito nisso. Eu inventei coisa. Eu falei, eu vou vender isso. Aí eu inventava, eu fazia curso daquilo. Mas o Senhor estava... Você já fez sobrancelha? Gente, vocês acreditam? A pessoa nem enxerga. Eu já fui design de sobrancelha. Gente, a Nara foi Ela era cliente. boa, eu gostava dela. Eu gostava... E eu nem tinha o compromisso de adular ela. Não tinha. Você tem aí? Não. Hoje eu tenho. Não me bajule. Não tinha de bajular. Ela gostava dela. Tá vendo, gente? Ela gostava. Pra você ver, hein? Eu já inventei tanta coisa, porque eu achava que eu tinha que ser algo a mais. Quem aqui é assim? Hã? A gente sempre acha que tem que ser algo a mais. Que não é suficiente aquilo que o Senhor nos entregou. Que a gente tem que ser resposta para tudo e todo mundo. Então, ser a mulher perfeita, eu tenho que ter. E eu não estou dizendo que não tem, não, tá, queridas? Glória a Deus, quem tem. Quem conseguiu ter. Ah, mas isso é um padrão? Não. Cada uma de nós somos uma pessoa. Fomos criadas pelo Senhor. Sabe? Temos a nossa identidade em Cristo. Temos um propósito distinto da outra. Então, é isso. A gente precisa se encontrar neste lugar e não achar que eu preciso ser algo a mais, que eu preciso ser resposta. A mulher perfeita é a que tem a formação acadêmica, a que é mãe e consegue cuidar de tudo, a que é esposa que consegue arrumar a casa, fazer tudo perfeito, a que é magra, bonita, está sempre nos padrões do mundo. Hã? Essa é a mulher perfeita. Não é? A mulher perfeita é aquela que é quem Cristo chamou ela para ser. Pois é, desculpa aí as outras. Minha casa está lá impecável, Perfeição. só que não. Gente. Então é isso, a mulher perfeita é aquela que Cristo chamou ela para ser. Então a gente precisa quebrar esses padrões de comparação e descobrir quem nós somos. Eu não tenho que ser quem a Nara é. A Nara é nutri, ela tem o chamado dela, ela tem o ministério dela. Eu não tenho que ser quem ela é, eu tenho que ser quem Cristo me chamou para ser. É esse lugar que você tem que ocupar, não é o lugar da outra. Não é ser como a outra é, fazer o que a outra faz. É exatamente isso a beleza do reino, queridas, é a diversidade. E quando cada uma entende isso, e a gente flui dentro daquilo que o Senhor nos chamou para ser, esse é o segredo, está aí. É verdade. Peraí, só um minutinho, deixa eu só falar um pouquinho disso que a Ali falou, rapidinho. Para entender esse lugar,
eu vivi e fui submetida a 3 pontos muito importantes. E eu anotei, e assim, se vocês estiverem anotando, eu acho muito válido, que a primeira delas é justamente isso que a Ale falou, é entender o meu propósito, entender quem eu sou. Quem sou eu? Aí eu entendo que, além de mãe, além de esposa, além de dona de casa, além de amiga, eu sou serva de Cristo. Então, identidade e propósito definido. Primeiro passo, ok, cumprido, cheque. O segundo, entrega do coração. Eu preciso entender que eu preciso amar aquele lugar a qual o Senhor me colocou, a qual o Senhor me ordenou que eu ficasse. Então, isso fala de entrega do coração. O terceiro passo eu preciso saber que depois que eu me posiciono, depois que eu entendo a minha identidade, depois que eu entrego meu coração naquele lugar, eu colho frutos de tudo isso. Então, isso tudo gera frutos. Os frutos, se é lá fora no seu trabalho, vai gerar como pessoas te reconhecendo profissionalmente, como seguidores, como uma ótima profissional. Dentro do meu lar, eu gero frutos nos meus filhos. Quando os meus filhos louvam a Deus, quando os meus filhos vão bem na escola, quando os meus filhos oram sem que eu incentive, sem que eu fale, porque eles já entendem aquilo. Quando o meu marido, ele ama o Senhor, porque eu sou uma mulher posicionada naquele lugar. Então, são os frutos de entender esse chamado, esse lugar. Surgiu uma pergunta aqui interessante. Vocês têm medo de perderem tudo por serem posicionadas? O que vocês perderam? Vou deixar as meninas falarem, mas, gente, eu já perdi muitas coisas. Já perdi pessoas, amizades, assim, amizades que eu achava que era muito importante, mas por eu me posicionar em algum lugar, a pessoa não entendeu e tá tudo bem. Eu não vou mudar o meu posicionamento. Não entendam aqui, queridos, é negociar princípios. Eu não vou negociar meus princípios por causa de ninguém. Já perdi oportunidade de trabalho, porque a oportunidade, e era incrível, era um salário maravilhoso, era perfeito, era o emprego dos sonhos, mas lá eu tinha que negociar algumas coisas para mim que são inegociáveis. Mentir, para mim, não dá. E aí você fala assim, nossa, mas você vai perder uma oportunidade de emprego e tal, você tem que ser profissional. Eu estou sendo profissional naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não posso negociar. A minha vida, ela não separa a minha vida com Deus da minha vida profissional. Eu sou o que eu sou em todas as minhas áreas. Então, se eu tenho que negociar isso, então para mim não serve. Então, já perdi a oportunidade de emprego. Não me arrependo, o Senhor nunca me abandonou, o Senhor sempre nos sustentou, porque eu estava no lugar onde o Senhor queria que eu estivesse. Às vezes, a gente sempre fala isso, nem toda porta aberta é para entrar nela. A gente precisa discernir quem foi que abriu aquela porta para mim. Era uma porta maravilhosa, mas eu tinha que negociar algo que para o Senhor é inegociável. O Senhor, Ele nos ensina que nós temos que falar a verdade, que nós temos que ser honestos com as pessoas. Então, eu vou entrar no lugar para não ser nada disso, como é que isso pode ser do Senhor? Então, eu já perdi muitas coisas, muitas amizades que para mim eram muito preciosas, porque a pessoa não conseguia entender, né, o meu lado, o meu posicionamento. E é exatamente aí onde entra um pouco do que a gente está falando, né? Quando você influencia através do seu comportamento, através do seu posicionamento, você está influenciando o tempo todo, seja para o bem, seja para o mal. Nós estamos influenciando pessoas. Não se engane, tá? As pessoas estão olhando para você. E tudo aquilo que você faz, a forma com que você se posiciona no seu trabalho, na sua casa, no ministério, queridas, as pessoas estão olhando para nós. E assim, se perde, queridos. Presta atenção. Quando a gente se posiciona, nós vamos ter... você vai ter lucro, mas você também vai ter perda. E a gente, na maioria das vezes, principalmente quando a gente se posiciona em Cristo, nós vamos perder muitas coisas. E a gente sabe disso, porque a gente anda na contramão do mundo hoje. Então, se posicionar em Cristo, se posicionar nos valores da palavra de Deus, no mundo hoje, vai nos custar. Vai nos custar emprego, vai nos custar amizades. Já perdi muitas, queridas, muitas, por me posicionar na palavra. Já perdi pessoas, né? Até no meio de família, a gente perde. Por quê? Porque eu tenho um compromisso, o meu compromisso maior é com essa palavra aqui.
é com os princípios dela. Então, vai nos custar, não se engane. Tudo tem um custo. Se você se posicionar no seu trabalho, vai te custar. Se você se posiciona na sua casa hoje, vai te custar. Onde você se posicionar, vai exigir de nós, vai ter um custo. E muitas vezes é um custo alto. Eu sempre tive um compromisso muito grande com a palavra e andar nos princípios da palavra de Deus. Eu me lembro que a gente viveu várias situações depois que a gente casou, a gente foi embora, a gente foi para Brasília. Eu me lembro que a gente chegou em Brasília, a gente fazia parte de uma igreja lá, recém-casada, tinha o Jorge Augusto veio bem cedo, eu engravidei com 3 meses de casada. E eu lembro que foi numa época em Brasília que tinha muito aquela questão de doação de terras, né? Que Brasília foi construída assim, né? Em cima dessas doações de terra, sessões de direito de terra, enfim. Eu me lembro que o pastor nosso, na época, aí ele falou, não, vamos escrever vocês, para vocês conseguir ganhar uma casa, um lote aqui. Eu não lembro se na época era um lote ou uma casa, eu acho que era um lote mesmo. Enfim, aí vamos nos inscrever. Mas para dar continuidade no processo, a gente tinha que colocar umas coisas lá que não eram verdades. Não eram verdades. Eu tinha que colocar que eu tinha um tempo de Brasília que eu não tinha. Tinha que colocar algumas coisas lá, irmãs. Ou seja, não era verdade, era mentira. Eu estaria mentindo para ganhar um lote, uma casa. E eu me lembro que eu falei, eu e o Jorge conversando, a gente falou, não, nós não vamos fazer isso, não. Eu prefiro ficar sem uma casa do que comprometer os princípios da palavra de Deus. Que tipo de testemunho é esse? Quando eu olhar para as paredes dessa casa, eu vou olhar e pensar que eu tive que mentir para conseguir isso? Falei, não. Falei, não, pode parar com todo o processo. E eu me lembro que na época... não está caindo a igreja. Eu me lembro que na época, o pastor falou assim, se você for querer falar toda a verdade aqui em Brasília, você não vai conseguir nada. Ele falou isso para a gente. Ele incentivou a gente a colocar em verdades no nosso cadastro, porque senão a gente não conseguiria nada. Pois eu falei, pois eu prefiro ficar sem nada, do que comprometer os princípios de Deus, do que ser esse tipo de cristã que não dá testemunho. Em vários outros momentos da nossa vida, então a gente perde, porque eu poderia ter ganhado. Eu poderia ter ganhado. Na época, muita gente estava ganhando, mas a que custo eu ia ganhar isso? Então eu não quis. Outro momento da nossa vida também, só estou dizendo aqui porque nos perguntaram, né, o que vocês perderam. Já perdi muita coisa, gente, muita coisa. Eu lembro do trabalho do Jorge Augusto era recém-nascido, o Jorge trabalhava numa empresa na época de consórcio, muitos anos atrás, lá em Brasília. E uma das donas da empresa, chegou nele porque ele não mentia para o cliente. Ele não enganava o cliente para vender. E uma das donas da empresa chegou nele e falou, olha, a política aqui é essa. Se você quiser ficar aqui, você vai ter que exercer a política da empresa. Ou seja, você vai ter que mentir para o cliente. Você vai ter que enganar o cliente. É isso, é embora. O Jorge falou para ela, olha, então, eu não faço parte dessa política, você pode me mandar embora. E passou uma semana, ele foi demitido. Eu tinha um filho pequeno para criar. Eu não trabalhava fora. Eu sempre optei por ficar em casa, criar os meninos, criar os meus filhos, né? Foi uma opção minha. Não estou dizendo que quem não faz assim é errado, mas eu sempre quis estar em casa, ser uma mãe ali, né, presente na criação. Talvez muito por causa da minha história, da ausência, né, tanto paterna quanto materna que eu vivi. Eu quis focar nisso. Mas eu me lembro que nessa época a gente passou uma luta muito grande, porque o Jorge ficou desempregado. E a gente com um bebê pequeno. Pagava aluguel, tinha que sustentar uma casa. Mas por que tudo isso? Porque a gente precisou se posicionar nos princípios da palavra de Deus. Então, sim, queridas, tem custo. E a gente vai perder muita coisa. Agora, a gente perde aqui pensando naquilo que a gente está ganhando com o Senhor. Amém? Essa tem que ser a nossa visão. A gente perde para ganhar algo muito maior, algo que é inegociável para nós aqui. Acho que a Babi pode compartilhar ali da área dela, que é uma área assim, muito, né, Babi, que é essa área da beleza e tal. Até lembrando, me trouxe a memória, antes da pastora começar a falar, e quando ela falou, eu me lembrei disso. Logo que eu e o Vitor casamos,
Eu também engravidei com 3 meses de casado do Benjamin, então eu falo que eu nem sei o que é casamento sem ter filho, né? E o Vitor, ele era assessor parlamentar, ele conseguiu, por indicação na época, e ele era um dos que menos ganhava lá, né? Ele ganhava, assim, mais ou menos 25%, 30% do que as outras pessoas ganhavam lá dentro do gabinete, e ele era um dos que mais trabalhava, porque ele escolheu não se corromper. A gente escolheu não se corromper, né? Se posicionar no Senhor, porque, infelizmente, na área da política, não posso generalizar, mas uma grande parte é tudo corrompido, né? Então, a maioria das pessoas lá recebiam salários altíssimos e devolviam um valor para o deputado. E a gente escolheu não fazer isso. E, por não fazer isso, ele era um dos que mais trabalhava e dos que menos ganhava. Né? E aí a gente passou por isso, e às vezes a gente ficava assim, tipo, meu Deus, que injustiça, né? Muitas vezes a gente se sentia injustiçado, mas ainda assim a gente escolheu permanecer naquilo que Deus tinha para nós, né? A gente sabia que Deus tinha dado, mas que a gente não ia se corromper por isso. E no meu trabalho isso acontece muito também, porque eu trabalho com marketing digital, né? Eu vendo cursos muito mais na área digital. E hoje é uma área muito corrompida. Né, você vê isso o tempo todo. Eu até às vezes converso com algumas amigas da área, eu falo, meu Deus, se eu tiver que mentir ou entrar nisso para vender, eu não vou vender. E Deus vai me dar outra estratégia, porque eu não quero viver isso. Eu vejo o tempo todo muito assim, e eu tenho meninas que estão na mesma posição que eu, que já faturaram milhões, 2, 3, 4, 5 milhões, fazendo a mesma coisa que eu. Mas eu entendi que eu preciso me posicionar no Senhor. O que Deus tem para mim? Então, eu preciso vender da forma certa. Eu vendo uma profissão, mas eu não vou me corromper por isso. Eu não vou mentir por isso. Eu não vou ostentar para isso. Você entende? Eu não vou viver uma coisa que não existe. Na nossa área é muito assim. Se você... Ai, Bárbara, mas compra um carro tal, porque se você comprar um carro tal, você vai triplicar suas vendas. Mas essa não é a verdade. Você entende? Eu já ouvi, inclusive, de pessoas muito próximas, crente. Pega um carro de fulano de tal e vai lá gravar um vídeo que você vai vender mais. Isso não é a minha realidade, sabe? Eu prefiro me posicionar naquilo que Deus tem. E contando um testemunho, quando eu entrei nessa área, tem uma empresa que é muito grande na área de alongamento de unha, e era o meu sonho entrar nessa empresa. Eu fiquei durante 3 anos, assim, desesperada. Era o meu sonho receber uma caixinha de produto deles. E aí eu comecei a crescer no digital e tal, e chamei a atenção da marca, e o dono da marca veio falar comigo e me propôs uma parceria na época, e eu lembro que eu chorei, eu comemorei muito, porque era algo que eu queria muito. E aí eu entrei. E aí, quando eles chamaram a gente para o primeiro evento, e eu fui, e o Vitor sempre me acompanhou, né? E eu cheguei lá com o Vitor, eu falei, amor, meu Deus, aonde que eu estou? Sabe? Porque ia totalmente contra os meus valores. Só que eu não sabia. E a maioria das pessoas não sabem. A gente só conhece os bastidores depois que a gente está. E aí, quando eu entrei, e a gente, naqueles dias de evento, eu falei, eu não quero isso daqui para mim. E ia ter outras coisas muito melhores, que poderiam me levar a lugares muito mais longe. E eu falei, eu não quero isso para mim. E aí, quando eu voltei, eu entrei em contato, né, eu falei, olha, eu não quero mais. E aí, o dono da marca me ligou e falou, como assim? Você é a primeira pessoa que ficou menos tempo até hoje. E começou a me prometer um monte de coisa. Eu falei, olha, eu agradeço, né? Mas eu não quero mais. Porque eu entendi que ali não era o meu lugar, sabe? Era uma coisa que eu idealizei, mas ia totalmente contra os nossos valores. Eu falei, como que eu vou representar uma marca que não tem nada a ver com aquilo que eu vivo, sabe? E aí eu realmente falei que eu não queria, né? Desfiz, na época, a parceria. 1 mês depois, outra empresa entrou em contato comigo e, assim, foi coisa que Deus preparou mesmo. Graças a Deus que eu escolhi aceitar e me posicionar e não continuar, porque eu entrei depois em outra empresa que me valorizou de forma surreal como profissional, né? Me levou a lugares que eu não teria chegado com a outra marca. Então, assim, foi algo que eu vi a mão do Senhor, sabe? E foi muito bom eu ter me posicionado. E muita gente chega e fala para mim, no último evento, até teve uma pessoa, até comentei com ele, bateu no meu ombro e falou, nossa, por que você está aí? Tipo assim, desmerecendo, sabe? E aí eu olhei para ele e eu falei,
ele não sabe de nada, e ele já foi saindo, né? Eu falei, ele não tem noção nem do que ele está falando. Então, muitas vezes as pessoas elas não vão entender coisas e escolhas que a gente toma, mas eu escolhi me posicionar naquilo que Deus tem para mim e não ir contra os meus princípios e os meus valores. E eu sei que Deus tem algo para fazer ali, né? E eu queria compartilhar até um pouquinho isso, porque foi como você disse, né? Perdeu trabalho, perdeu oportunidades, mas Deus prepara outras e Deus supre e nos surpreende, coisa que eu não esperava, não fiz esperando nada em troca, mas o Senhor nos surpreende. Surgiu um comentário aqui que eu achei bem pertinente, que é assim, vou ler, tá, gente? Porque foi alguém de vocês aí que mandou. Muitas vezes, posicionar não é só falar não para o pecado, mas falar não para situações que são listas, mas não são o que Deus tem para você de acordo com o propósito que Ele tem. É realmente ver se a porta que foi aberta de fato é do Senhor ou se vai te distanciar do seu propósito. Muitas vezes, vamos falar não para oportunidades incríveis e totalmente listas, mas que não era o que Deus queria para mim naquele momento. E aí isso volta no que a gente falou aqui, de entender o que eu sou, onde Deus tem para mim. Porque vão acontecer no meio do caminho situações que, tudo bem, você até poderia ir, e o Senhor até abençoaria, mas não é para viver o melhor que Deus tem para você, né? Então, assim, eu achei bem pertinente aqui essa questão aqui em relação a isso. E eu queria, às vezes, né, dentro dessa questão de medo, de dificuldade, de angústia, assim, né, como lidar com as críticas, com as oposições, com as rejeições por causa da nossa fé. Porque nós somos mulheres, né? Nós somos seres humanos, mas mulheres ainda têm aquela pegada mais emocional, aquela fragilidade que a gente tem. E aí, como lidar com as críticas? Tairine, você por escolher estar nesse lugar, Babi por escolher estar nesse lugar onde vocês estão expostas a ler, como lidar com isso e deixar a saúde emocional em dia? A gente não pode correr o risco de ser completamente espiritual, né, o tempo todo, né, porque a gente precisa reconhecer que há coisas e há guerras nossas aqui, né, mas a gente precisa conhecer a gente no Senhor, sabe, conhecer os propósitos de Deus, e eu acho que isso vai levar a gente a blindar mais o nosso coração, sabe? Contra vozes contrárias, contra posicionamento diferente de mulheres, porque vão haver muitos comentários, vão haver muitas pessoas que vão apontar, que vão direcionar, que vão desmerecer o lugar que você está, mas uma vez que a gente entende quem a gente é no Senhor, essas coisas podem até começar a gerar algo dentro de nós, mas o Senhor vai logo enviar uma estratégia para a gente blindar o nosso coração, sabe? Não permitir que aquilo ganhe força dentro de nós, entendendo quem nós realmente somos nele. E aí, blindando o nosso coração, aquilo vai entrar, vai doer, só que a gente vai conseguir digerir aquilo, né? Livrando a gente de uma depressão ou de uma crise, né, profunda, porque essas mini crises, é o que a gente está falando, a gente vira e mexe, a nossa vida é uma montanha russa, vira e mexe, a gente está lá embaixo, está lá em cima, só que o que a gente não pode é deixar que essas crises, esses apontamentos, essas críticas nos deixe lá naquele momento da montanha russa parado lá embaixo, né? Então, eu acho que é isso. Aí o Espírito vai nos fortalecer quando vier uma palavra contrária para o nosso coração, e a gente vai, Senhor, me ajuda, me tira desse lugar, e aí o Senhor alavanca a gente para cima e a gente ganha, então, uma estratégia, um jeito de sair desse lugar, né? Aquela história, 2 dicas: intimidade com o Senhor, sempre, relacionamento com Ele e terapia, gente. Ela tirou as palavras da minha boca. Nossa, o combo do sucesso. Eva, como você lida? Orando e terapia. Até porque eu comecei agora, né, gente? Mas é muito, muito, muito bom. Mas, inclusive, também a respeito disso, né? Porque quando eu iniciei, eu tinha muita dificuldade com crítica. Na verdade, assim, eu já fui muito criticada desde quando eu fui para a igreja, porque eu não vim de um lar cristão, né? A minha vida era totalmente contrária. E quando eu decidi ir para a igreja, fui num momento mais difícil da minha vida. Minha infância foi uma infância muito tensa, e ainda hoje eu oro e sempre peço direcionamento para o Senhor, porque o que eu aprendi
né, sobre maternidade não tem nada a ver com o que eu quero ensinar para os meus filhos hoje. Então, essa parte me pega um pouco. Mas, então, é muito difícil você não ter tido um exemplo e você ter que ser. Né? Isso é muito difícil. Então, preciso buscar isso muito em oração, direcionamento e ajuda, porque nós temos pessoas aqui. Por isso, a gente faz parte de uma igreja, para ter uns aos outros, para nos ajudar e nos direcionar nisso, né? E por muito tempo eu também quis viver sozinha. Eu resolvo as minhas coisas, eu resolvo os meus problemas, e a vida não é assim, né? Então, com o tempo, eu tive que aprender que eu precisava da ajuda do outro, que eu precisava disso. E quando eu fui para a igreja, eu lembro, o meu pai era muito complicado, porque a gente não podia fazer nada, tipo nada. A minha irmã está ali de prova. Qualquer coisa que a gente fizesse, meu pai falava assim: nossa, é isso que você está aprendendo lá na sua igreja? Nossa, é isso que seu pastor ensina? Vou contar para o seu pastor. Às vezes não era nada. Então, eu percebo que, na verdade, a gente é criticado desde sempre. E aí eu fui lidando com isso, né, com a minha família, percebendo que a nossa vida foi mudando. Eu sinto que eu fui muito transformada, ainda tenho muito, né, para ser mudada todos os dias, assim, no Senhor, mas de onde o Senhor me tirou e onde Ele me colocou, isso não como profissional, mas como mulher mesmo, a gente vai amadurecendo. E, assim, eu mudei muita coisa, Deus realmente me resgatou. Eu não sei qual seria o meu futuro se eu tivesse continuado sem o Senhor, e eu percebo quanto o Senhor me guardou já desde criança. Né? Muitas coisas que, mesmo eu não conhecendo o Senhor, eu não me curvava e não aceitava e não sabia o porquê. E eu vejo que já era Deus me guardando desde então. Mas, quando eu fui para a rede social, no início, eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha muita dificuldade de lidar com crítica. Eu queria morrer, eu queria ir embora da cidade, sabe? Eu queria matar A realidade era essa, assim. E eu falava: eu não quero mais isso e tal. Só que Deus, ele vai nos ensinando a lidar. Né? Deus vai nos fortalecendo. Quando a gente acha que a gente não consegue mais, que a gente não dá mais conta, é quando o Senhor vai nos fortalecendo. Então, assim, não é fácil lidar com críticas, mas hoje é muito mais leve. Entende? Eu posso dizer que Deus foi preparando o meu coração desde então. Então, hoje, quando eu lido com críticas, no me posicionar, no escolher estar onde eu estou porque eu vou muito, participo muito de eventos. Então, eu estou ali com várias outras pessoas que não são crentes. Né? Então, eu vejo que as pessoas, elas começam a ver a diferença da forma com que eu me porto, com que eu me falo, com que eu me visto. Né? Então, tudo isso você vai sendo diferente. Às vezes, isso atrai pessoas e, às vezes, isso afasta pessoas. Né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, é só o Senhor. É só buscando em Deus, né, como continuar, como mesmo em meio às críticas, escolher estar no lugar que o Senhor nos colocou. Então, assim, eu tento sempre me manter em oração. E agora fazendo terapia, graças a Deus. Conta pra gente aí, Ale, como é que é lidar com rejeição? A Ale sempre conta o testemunho dela, da dificuldade que ela tinha com essas questões de rejeição, porque às vezes são amarras que a gente tem desde a nossa infância, e aí quando a gente decide se posicionar no Senhor, e ainda mais no lugar que ela está, né, pastoreando pessoas, cuidando de pessoas há tantos anos, como é lidar, às vezes, com as rejeições que isso que acontecem, né? Que pode acontecer, não que acontece no meio do caminho. Sempre, always. Então, já foi mais difícil, né? Já foi mais difícil, mas eu acho que na jornada a gente vai sendo construída, né, pelo Senhor. O Senhor vai nos forjando, a gente vai sendo curado no processo, né? Crítica nunca é fácil. Eu, assim, a minha história assim, é mais uma questão ligada muito à paternidade, né? A rejeição paterna, abandono paterno. De certa forma, um pouco a ausência materna também. Então, eu fui criada dentro deste contexto de total ausência, né? E isso desconstruiu muito na minha vida. Me desconstruiu muito, porque tudo que vinha de fora me afetava de uma forma muito grande. Porque eu não tinha uma identidade firmada. A gente volta lá atrás, na questão da identidade. Né? Eu não tinha uma identidade firmada. E todos esses traumas foi me moldando, que é o que a gente estava falando aqui. A gente vai sendo moldada, né, por esses traumas, e a gente começa a enxergar por essas lentes. E aí, quando vem as críticas, porque elas, gente, sempre vai existir. E como esse mundo está crítico. Tem hora nas redes sociais que eu falo: meu Deus, para o mundo que eu quero descer, que mundo chato.
Sabe? Que mundo difícil de viver, porque tudo é crítica. As pessoas vêm, elas arrebentam as outras ali nas redes sociais. Crente, tem hora que eu falo, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo com esse mundo hoje? Para tudo, eu quero descer daqui. Porque são críticas pesadas, ataques pesados. E a gente vê isso, eu estou falando aqui do mundo gospel, tá, irmãos? Eu não estou falando nem lá do mundo lá fora, não. Estou falando do lado de dentro, da igreja. Pessoas que abre a boca para ferir outras. Eu sempre falo muito que eu tenho pavor daquele trem de crítica construtiva. Sabe por quê? Sabe por quê? Não, gente, isso é mentira. A maioria das críticas construtivas, eu não estou dizendo que não possa existir em algum momento, mas a maioria das críticas construtivas, elas vêm disfarçadas de um veneno ali, não é para te construir, é para te matar mesmo. Você é tão boa nisso, Cristina, mas se você fosse assim, seria muito melhor. Tá? Tipo assim, vem para te matar, vem para te ferir. E é isso que a gente vê e a gente vive isso hoje em todos os contextos. Se você hoje quer ser uma mãe e cuidar dos seus filhos, você está ultrapassada. Isso é um absurdo hoje você querer ser mãe e cuidar do lar. Isso é o fim do mundo, você não pode. Tudo que você vai fazer hoje, existe um nível de críticas, de apontamento muito grande. No ministério, então, isso é sempre, isso é constante. Por quê? Porque nós nunca somos boas o suficiente. Então, queridas, não dá para a gente armar uma plataforma e ficar ali fazendo show, me desculpe, fazendo circo para as pessoas, porque se eu começo a fazer isso, eu vou ter que manter isso. E onde que eu consegui me buscar um equilíbrio no Senhor, para que isso não me afetasse tanto, porque eu era a pessoa que sofria muito com crítica devido à minha história. A primeira coisa é quando a gente tem essa identidade firmada em Cristo, porque eu não preciso me comparar, eu sei quem eu sou no Senhor, e essas críticas perdem o poder sobre mim. Então a gente volta lá na questão da identidade, porque a gente não deixa as críticas nos moldar, porque eu vejo pessoas, sabia, que parou na vida por medo de crítica, porque tem medo de ser criticado. Por quê? Porque, na verdade, elas não se sentem boas o suficiente. E a gente está sempre buscando a aprovação das pessoas. Então, para mim, eu preciso da aprovação do Senhor. E é para esse lugar que eu vou sempre. Hoje, eu estou o tempo todo. Primeiro, eu não tento ser a pessoa que eu não sou. Eu não tento mais, já tentei achar que eu tinha que ser resposta para todo mundo. Eu já entendi que eu não vou ser resposta para vocês. A resposta é o Senhor. Eu vou dar o melhor de mim, o máximo de mim, mas eu também tenho os meus limites. E a gente precisa entender isso. Então, nunca vamos ser boas o suficiente. Sempre vai ter alguém que vai te achar um ponto para criticar você, que vai achar um ponto para denegrir você, porque, na verdade, hoje é muito mais intenso e muito mais forte. Então, a primeira coisa, eu acho que é isso, é a gente ter essa identidade forjada no Senhor, porque aí isso perde força. Isso não me abala, porque as pessoas estão falando algo, estão nos apontando, não, mas eu tenho um alvo, eu sei quem eu sou no Senhor, e eu sei para que eu fui chamada, pronto, porque senão a gente para, e a gente não sai do lugar, a gente fica estacionado. Então, saiba quem você é no Senhor, tenha uma identidade firmada em Cristo, que essas vozes que vão vir para te criticar, elas vão perder a força, vão perder o poder sobre a sua vida. Eu acho que é isso. Eu queria só fazer um comentário. Até certo ponto da minha vida, eu falava que isso fazia parte da minha personalidade, mas desde criança, eu era muito chorona. Qualquer coisa que qualquer pessoa falasse para mim, ou que eu achasse que era para mim, ou que me olhasse torto, eu estava chorando. Né? Eu era muito chorona, qualquer coisa. Eu era muito vitimista também, sabe? Eu vejo que isso é por conta de traumas e coisas que aconteceram na minha infância, que me tornaram assim, ainda mais porque também eu era mais velha, então eu sentia que o peso era maior sobre mim, e era mais, eu fazia isso ser ainda maior, sabe? E eu falava, não, mas isso faz parte da minha personalidade. Eu lembro que o meu pai brigava comigo, porque quando eu ia pedir alguma coisa, eu já pedia chorando. Aí ele falava, eu só vou te dar se você pedir sem chorar. E isso grande já, adolescente. E eu fui amadurecendo no Senhor quando eu fui entendendo que
eu não preciso me abalar por qualquer coisa, né? E entendendo também os meus limites. Então, hoje eu percebo que eu já não sou, e inclusive teve uma época em que eu fui o contrário. Ok, agora eu não sou mais a chorona, mas então eu sou a ruim. Sabe, eu sou brava. Vai vir me falar alguma coisa? Veio, vai levar. Entende? Então, eu fui tendo essas personalidades diferentes até entender quem eu era em Deus. Entende? Você foi se armando para se defender. Isso, né? para me defender. Então, assim, até nessa época, eu apanhei na escola algumas vezes. E eu não tinha motivo. Simplesmente, elas falavam, eu não gosto da sua cara. E eu apanhava. Então, aconteceu uma fase que eu falei, chega, não quero mais apanhar na escola. E eu tinha medo. Então, eu comecei a mudar e ficar brava. Aí, ninguém mais queria me bater, porque eu era muito brava. Mas também ninguém queria ser meu amigo. Isso até adolescente. Eu lembro quando eu casei com o Vitor, eu acho que a minha sogra tinha medo de mim, no início. Porque ela falava assim, Tinha sabe? Vinha com Cristina. cuidado, porque Tinha medo, Cristina? Tinha medo? ela confessou. Porque eu era muito assim. E ainda assim, hoje, tenho que cuidar para não ser essa pessoa de bate e leva, sabe? E fui entendendo no Senhor o que Deus tem para mim. Qual é a minha personalidade realmente, sabe? Qual é a minha identidade no Senhor? Para poder achar um equilíbrio. Porque, às vezes, a gente tem a síndrome da Gabriela. Sou assim, nasci assim, vou morrer assim. E não é. Entende? E Deus ele vai nos direcionando para aquilo que Ele tem para a nossa vida e nos mostrando quem nós somos nele. Eu acho que isso é bem importante também. Esse que desliga. Quem aí já foi criticada por se posicionar? Levanta a mão, assim. Levanta a mão, assim. Discreto, assim, ó. Levanta a mão, assim. Gente, mas essa é a verdade, né? Nós vamos ser criticados, mas entender que criticado no que você for escolher fazer. Se você for ficar em casa, você vai ser criticado. Se você for trabalhar, você vai ser criticado. O que você for fazer, você é criticada. Tudo, né? Infelizmente. E a maioria das vezes por outras mulheres. Né? Às vezes é o que mais dói, que você vai falar assim, nossa, a mulher que devia me entender, ela não consegue entender, e que ela vai te criticar, né? Te atacar, falar mal de você. Mas aqui, umas coisas que a gente ouviu, que a Lê falou, a Babi falou, sobre entender o seu limite, entender. Você sabe que você está fazendo o seu melhor? O Senhor sabe que você está fazendo o seu melhor? Eu acho que quando a gente está, ainda mais, às vezes, em posições de destaque, né, a gente sente mais isso, a gente sofre mais com isso. Aqui a gente costuma brincar com o nosso telhado é de vidro, né, Ale? Que a gente está exposto o tempo inteiro, está todo mundo observando o que eu faço com a minha filha, o que eu faço no meu trabalho, como é que eu lido com as situações, se a minha criança dá uma birra, o que eu faço? Todo mundo olhando, prestando atenção, como é que eu vou reagir, como é que eu vou fazer, né? Com coisas que eu tenho, a solução. Minha criança dá birra também, gente, tem hora que eu não sei o que fazer. E essas questões, mas a gente entender que sempre o outro é melhor porque ele não está no seu lugar, porque ele está vendo de fora a situação. Então, aparentemente, eles têm a solução ali daquele problema. É te ensinar o que você tem que fazer. Tem que não está na sua pele, não está no seu lugar, mas quer te ensinar como você tem que fazer. Você tinha que entendeu? fazer assim, construtiva, As críticas né, gente? Mas construtivas. é construtivo. Mas é sempre entender isso, assim, entender, eu estou fazendo o meu melhor, de fato eu estou fazendo o meu melhor, porque o nível do meu melhor é diferente do nível do seu melhor. Então, eu não posso comparar o jeito que eu faço, o jeito que eu faria, com o jeito que você faria. Então, quem é a sua régua? É você e Deus. Então, entender nisso no Senhor. É o meu limite. Eu estou fazendo o meu melhor, da melhor forma que eu posso. Então, vamos embora. Vamos seguir em frente. E, às vezes, isso vai acontecer de alguns pratos estarem desequilibrados no meio do caminho. Da minha casa não está tão organizada, da minha criança está dando birra. E as coisas estão acontecendo, né? Não conseguir cumprir um compromisso. Enfim, gente, às vezes vai acontecer. É bom ressaltar que ser uma mulher posicionada não significa que você é uma mulher maravilha. Tá, querida? Que você vai dar conta de tudo, de equilibrar todas as coisas. Não. Nós somos seres humanos. Nós não vamos dar conta de tudo. Nem tudo vai ficar perfeito, por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce. A gente não é Mulher Maravilha, tá? Joga essa síndrome da Mulher Maravilha para longe da sua vida. Você não tem que ser resposta para tudo e não tem que resolver o mundo, nem o problema de todo mundo. Amém? Não é isso que é ser uma mulher posicionada. Ser uma mulher posicionada é uma mulher que se posiciona no Senhor, é uma mulher que obedece
A palavra do Senhor é uma mulher que entende quem ela é e para que ela foi chamada. Isso é ser uma mulher posicionada. Às vezes a minha casa tá um caos. Às vezes Quando? Às vezes eu Nunca vi. Eu duvido. A Quero minha tá dizer que eu sempre, tá, duvido. gente? Eu Às trabalho vezes com a Cláudia, tá um caos. Você vai lá mais com... A Cláudia mora lá, Eu ela duvido. ajuda. Ela ajuda a fazer o caos. Às vezes tá um caos, às vezes eu perdi o controle total. E eu olho para aquela situação e já olhei e já pirei completamente. Já Muitas surtei vezes. do Rodrigo chegar e eu estar extremamente estressada e ele perguntar só o que foi, e eu já dar uma nele. Tipo, o bichinho não tem nada a ver, não teve culpa de nada, mas porque aquilo foi alimentando algo no meu coração, na minha mente, eu fui fervendo e o radiador ferveu. Mas hoje em dia é uma coisa que é um processo muito grande para mim, é uma das áreas que o Senhor mais me trata, é entender os meus limites. Mas de um tempo para cá, o Senhor tem me testado muito nesse lugar. Às vezes eu olho para esse caos completo, deito na minha cama e falo, eu não vou fazer nada Não agora. acredito. Discipulado funciona, Sabe o que gente. acontece? Que eu cansei de falar para Sabe o que eu mulher. aprendi? Eu aprendi que a roupa vai continuar suja lá. Então, se eu não lavei hoje, amanhã eu vou ter que lavar, porque ninguém vai vir lavar e ela não vai entrar na máquina sozinha. A louça, graças a Deus, até ganhei uma lava-louça, que me ajuda muito. Oh, Jesus, orem por Facilita mim. o meu trabalho. Mas a louça não vai sozinha para lavar louça, gente, eu tenho que colocar. Então, em algum momento eu vou colocar. A gente precisa entender os nossos limites. A gente vai ser muito mais curada, a gente vai ser muito mais ministrada, a gente vai dar muito mais oportunidade para o falar do Senhor, sabe? Para ouvir o ministrar do Senhor na nossa vida. Porque, se do contrário, são tantas e tantas vozes falando ao mesmo tempo na nossa cabeça e a gente se sobrecarrega com as nossas próprias vozes. Aí não tem espaço para ouvir a voz do Senhor, né? Essa pergunta é uma das que eu mais recebo, eu acho que é recorde na minha rede social, é sobre, Bárbara, como você dá conta? Né? Como que você dá conta? Você tem 3 filhos, você ainda trabalha, às vezes faz viagem. A minha resposta é sempre essa, eu simplesmente não dou conta, é só Deus na minha vida. Eu respondo exatamente isso. Minha sogra, graças a Deus. É uma boa sogra, gente. Gente, Palmas para a sogra, porque essa sogra... A minha sogra é uma benção. Luiz, aproveitando seu gancho, vamos fazer propaganda dele aqui, ó. A minha sogra é uma benção. Luiz Eu tá acho solteiro, a sogra é boa, gente. Propaganda. o Luiz, viu? Porque Quem quer uma tem sogra vaga. maravilhosa? E eu gente? falo Eu quando falo que compensa casar por causa da sogra. Compensa. O marido você vai moldando depois, a sogra não tem jeito. Sim. E quando as meninas até vão brincar, eu nem faço propaganda do Luiz, entendeu? Ele é ótimo, maravilhoso, sim, mas a minha sogra, porque se eu não tivesse essa rede de apoio, eu não poderia viver o que eu vivo hoje. A realidade é essa. Aí sim eu não daria conta. Então hoje eu dou conta porque sim, eu tenho uma rede de apoio. Eu não tenho uma mãe que me ajuda, né? Normalmente é a mãe, a minha mãe desde sempre nunca me ajudou nisso, mas graças a Deus que Deus me deu uma mãe, na qual quando eu sei que, por exemplo, eu preciso fazer uma viagem, os meus filhos ficam com ela, ela é a única pessoa da qual eu não preciso me preocupar. Porque às vezes, se eu deixar com meu pai, com alguém ali passar um pouquinho, eu penso o tempo todo, né? Meu Deus, como que tá os meninos? Será que comeu e tal? Com a minha sogra, meu filho, eles estão melhor do que comigo, entendeu? Porque ela deixa fazer tudo, né, vó? Mas realmente é essa resposta que eu dou, eu não dou conta. E é tentar entender que nem sempre eu vou conseguir, né? Graças a Deus também que eu tenho um marido no qual me ajuda muito, entende que eu também tenho um trabalho fora, então o Vitor, ele me auxilia muito, eu, Bárbara, se eu tivesse que dar conta de casa, conta de filho, conta de comida, conta de trabalho, e não tivesse um marido no qual me auxiliasse, eu ia enlouquecer, mas isso não foi sempre. Né? O Vitor, ele não começou a me ajudar desde o início. Eu lembro que a primeira comida que ele fez foi quando o Benjamin nasceu. Porque até então eu não trabalhava também. Então, ali a gente foi se ajudando e entendendo no que ele também podia somar para que talvez fosse mais leve para mim. Mas isso não foi sempre. Então, assim, a gente não dá conta. É entender que é o que Deus tem para mim, entendeu? E às vezes vai estar tudo organizado. O que eu tenho tentado pensar hoje em dia? É que daqui uns dias eles não vão mais estar ali.
Os meus filhos vão crescer, vão casar, e não vai ter a sala bagunçada, e não vai ter brinquedo espalhado, porque o tempo passa voando. Então, Passa eu mesmo, falo, viu? Deus, me traz à memória isso, entendeu? Porque aí eu fico mais tranquila. E passa, né? E aí, gente, a gente recebeu uma pergunta aqui de como se impor, né? Que a pessoa vive num ambiente ali que é difícil, porque as pessoas fazem piadas, zombam, e porque sabe que a pessoa não vai falar nada a respeito, né? Vai recuar e a pessoa fica se sentindo fraca e incapaz. E aí, a gente, para finalizar aqui nosso bate-papo, eu queria que vocês dessem um conselho. E aí, essa pergunta vai cair muito bem para quem colocou essa pergunta. Qual conselho você daria para mulheres que sentem o chamado, que sabem que precisam se posicionar, mas não sabem por onde começar? O que fazer? Eu acho que é isso, né? Buscar no Senhor qual a sua identidade e entender o que o Senhor te confiou. Né? Você precisa ter a plena convicção no seu coração. Senhor, é isso que o Senhor me confiou? E buscar na palavra, em oração, em entender. Eu peço para Deus, às vezes, Deus, me mostra de várias formas, por favor, sabe? Porque às vezes eu tenho uma palavra, mas é natural da gente querer contra aquilo. Porque quando você tem a convicção daquilo que Deus tem para a sua vida, é muito mais fácil de você se impor. Porque, independente do que as pessoas acham, pensam ou falem, eu sei o que o Senhor tem para mim. Então, eu sei que eu estou no lugar onde o Senhor me colocou. E é onde eu escolho permanecer. Né? Então, eu acho que é isso. Você buscar em Deus, entender o que Deus tem para a sua vida. E você ter isso confirmado no seu coração. Independente dos dias em que as vozes vão vir. Peraí, deixa eu voltar para o meu lugar. Eu falo que eu sempre tenho que voltar o meu coração para o lugar, vigiar meu coração. Porque às vezes ele quer, né, ouvir outras vozes, mas entender, é aqui que o Senhor me colocou, então independente do que falem, do que critiquem, do que pensem, eu sei que eu estou no lugar onde o Senhor me colocou. Então eu vou me posicionar como tal. É se posicionar mesmo, entendeu? É escolher estar ali. Eu acho que é isso. A gente precisa buscar no Senhor, né, a direção. E aí, para a gente conseguir entender e ouvir o que é que Ele está falando para a gente, é isso que a Babi falou e que eu havia falado antes. A gente precisa aprender a calar as vozes contrárias, né? Porque são muitas coisas na nossa cabeça e no meio dessas muitas vozes, desses muitos conflitos, existe a voz do Senhor. Mas a gente precisa entender que a voz do Senhor, ela se destaca dessas outras. Só que como é que eu vou ouvir e saber exatamente que essa voz é a voz do Senhor? Sabe? Que está mandando eu me posicionar nesse lugar. Será que não é uma vontade minha? Será que não é algo que eu estou tentando fazer para agradar a minha irmã? Então aí eu vou para o quê? Eu vou para o jejum, eu vou para a oração, eu vou para a busca mesmo, incessante, porque nesse lugar, não existe outro lugar, que nós vamos conseguir calar essas vozes e entender o lugar e entender a forma qual nós precisamos nos posicionar. E aí, já para encerrar esse nosso momento, essa minha participação, eu preparei um texto e eu gostaria que vocês ouvissem um pouco de tudo isso que eu falei, um pouco de mim, para vocês me conhecerem também. E ele diz assim: meu lar, meu altar. Por muito tempo, eu não me aceitava nesse lugar. Eu olhava ao redor e via tantas mulheres crescendo profissionalmente, conquistando espaço, sendo aplaudidas. E eu olhava para mim e me sentia pequena. Achava que a casa, os filhos, o marido, esse lugar que eu ocupava era menos. Como se uma carreira fosse mais valiosa do que o ministério que o próprio Deus colocou nas minhas mãos. Mas um dia, o Senhor começou a me ensinar. Usou pessoas, situações, detalhes para me mostrar o quanto eu já influenciava vidas. Mesmo sem perceber. Pessoas vinham até mim e diziam o quanto admiravam minha família, a educação dos meus filhos, o ambiente de amor que havia no meu lar. E foi então que o Espírito Santo abriu os meus olhos. Eu entendi que o meu lar era o meu altar de adoração. Que se eu fizesse tudo ali, cada refeição preparada, cada roupa dobrada, cada oração feita ao lado dos meus filhos, como para o Senhor, eu encontraria paz e felicidade plena.
Como diz em Colossenses 3:23, esse é o versículo que me norteia. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Hoje eu não tenho mais crise sobre o lugar onde estou. Hoje eu tenho convicção de que eu estou onde Deus me plantou e que aqui Ele me faz florescer. Entendi que quando cuido da minha casa, ensino os meus filhos, apoio o meu marido, preparo o meu lar para receber pessoas, estou servindo ao próprio Jesus. O Senhor me fez um convite e eu aceitei. Porque chamado é convite. E você escolhe aceitar ou viver em crise por não entender o que Deus já te confiou. Hoje eu vivo com alegria, sabendo que Deus me chamou para dentro da minha casa, para cuidar, para zelar, para formar corações. E cada vez que sirvo com amor, sei que estou adorando ao meu Senhor. Meu lar é o meu altar. E nesse altar eu tenho encontrado a presença, a plenitude e a verdadeira felicidade. Ai, gente, tem nem Todo mundo. Uau. Todo mundo engasgado. Esse é um dos talentos dela, né? Expressar, assim. Ela esconde alguns talentos dela, gente. Mas essa é a Tairine. Vocês puderam ver um pouquinho dela aqui hoje. Glória a Deus pela sua vida, pelo que o Senhor tem feito. E, queridos, eu queria que você pensasse aí e anotasse, ou no seu caderninho, ou no seu bloquinho aí que você ganhou, ou no bloquinho de notas do seu celular, se você não tiver com ele aí, pensasse em o que o Senhor tem te chamado para fazer. Qual é o lugar? Por que eu quero que você anote? Porque a gente esquece. E às vezes nós somos ministradas aqui, e aí você escutou aqui mulheres de diferentes posições, diferentes lugares, diferentes histórias de vida. E aí você, às vezes, você entendeu, falar, poxa vida, eu entendi aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu queria que você anotasse, para que você não se esqueça de onde o Senhor quer te colocar. Na nossa vida a gente vive tantas estações, e aí, às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou nessa estação, eu não devia estar aqui. E a gente não usufrui daquele lugar que a gente está. Cada estação que o Senhor coloca nas nossas vidas também é para ser usufruída, também é para ser vivida, é para aquilo que o Senhor tem nos preparado. Né? A Lê falou muito disso aqui ontem, de que o Senhor Ele quer levar a gente para outro nível, e para levar para outro nível a gente precisa passar por aquela estação que a gente está vivendo, e às vezes é difícil aquilo. Então, às vezes você fala, nossa, parece que eu estou tão distante de onde eu queria chegar, onde eu achava que eu tinha que estar, mas você está exatamente onde o Senhor quer que você esteja. Você só não vai estar no lugar onde o Senhor quer para você se você não quiser. Mas se você decidir, Senhor, eu quero estar neste lugar e eu quero viver a plenitude dos seus dias e usufruir de cada estação, por mais difícil que seja. Às vezes a estação é um inverno, às vezes é um outono, que as folhas caem todas, que as árvores ficam murchinhas e não tem beleza. Mas aí eu gosto sempre de me lembrar que você já viu que nessa estação, a gente está saindo dela agora, a estação mais seca, a gente começa a ver os ipês florescerem, porque há beleza em todas as estações. Em todas elas há beleza. Não há beleza só na primavera, não há beleza só no verão. Há beleza, no tempo de seca, o Senhor, eu falo, Deus preparou os ipês para nos lembrar disso, que mesmo na seca, mesmo quando a gente acha, nossa, que está muito difícil, há beleza em todas as estações. Então, que você pense sobre isso, para que a gente possa orar sobre o que o Senhor tem colocado diante de você, para que você entenda o seu lugar e viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E não menospreze esse lugar. Amém? Quando a gente estava orando e conversando com as pastoras, né, com a Stephanie, que também não está aqui, porque está com um baby novo, a Estherzinha, né? E a gente queria referências, assim, a gente não tinha como trazer muitas pessoas, porque um bate-papo assim gasta muito tempo, então a gente queria referências de pessoas que a gente entende que flui, né, em algumas áreas. Aí quando a gente
falou de uma pessoa que flui dentro do lar, que é um referencial. Foi unânime que a gente lembrou da Tarine na hora. Né? E não é que nós outras não somos, mas tem gente que tem uma marca, uma característica ali, que é visível. Exala. Que é visível, que exala aquilo naquela área. Né? E dentro de uma área de empreendedorismo, né? A gente também, na hora, todo mundo lembrou da Bárbara, né? Da trajetória dela, da história dela. Né? E aí, junto aqui com a nossa história também, hoje aqui, para dizer para você, olha, ninguém é melhor do que ninguém. Quando a gente entende o lugar que o Senhor nos plantou, se é dentro da nossa casa, eu quis ser essa mãe. Passei muito arroz na vida, né? Mas eu quis ser essa mãe. Como eu disse, talvez pela minha história, eu quis estar lá, sempre. Né? E por muitas vezes eu senti também esse lugar do anonimato, porque a gente não é vista lá. A gente está lá na nossa rotina, como você está na sua. Né, nos seus desafios ali todo dia, a gente sabe como é desgastante, irmã, ser mulher. Só de ser mulher, vou falar uma coisa, você é guerreira, você dá conta de tantas coisas. Então valoriza esse lugar. Se é o lugar que o Senhor te plantou, talvez vai ser o lugar que você vai fluir para sempre, talvez é uma estação, mas você precisa entender isso e viver isso, como a Nara falou aqui. Viva isso. Viva e floresça no lugar que o Senhor te colocou, no lugar que o Senhor te plantou. Se posicione nesse lugar. Não menospreze esse lugar. Porque para mim, se a gente falhar, principalmente lá dentro da nossa casa, a gente falha com todo o resto. Não adianta eu estar aqui e ser pastora de uma igreja se eu falhar dentro da minha casa. Se os meus filhos se perderem. Sabe que esse sempre foi o meu temor. Porque eu vim de uma história bem complicada. Eu fui filha de pai alcoólatra e minha mãe era dona de boteco, pra vocês terem noção. Mas eles eram divorciados, separados, né? Então foi o ambiente que eu cresci, foi o ambiente que eu vivi. Grande parte da minha história, até Jesus me encontrar. Então, assim, não menospreze esse lugar. Porque quando eu olho para trás, eu sempre agradeço, Senhor, obrigado que o Senhor me achou. Porque eu sempre me sentia assim, improvável. Eu sempre digo obrigado. Porque o Senhor estava lá. Nos piores momentos da minha vida. O Senhor estava lá. Quando meu pai não estava lá, o Senhor estava lá. Então, o Senhor, Ele está guiando você. Ele sempre esteve lá. Em todos os momentos. Nos piores momentos. Ele estava lá, te trazendo livramento. É por isso que você está aqui. Então, querida, flua dentro daquilo que o Senhor tem para você. No lugar que Ele plantou você. Se posicione neste lugar. Por mais difícil que seja, se posicione e busque essa leveza desse entendimento, porque traz leveza para a gente quando a gente entende, tira uma carga dos nossos ombros, que a gente tem que ser resposta para o mundo. Que a gente tem que corresponder expectativas de todo mundo. Não, existe alguém que está olhando por você. Existe alguém que escolheu você. Ele te encontrou. Talvez você seja assim uma improvável como eu. Mas Ele te encontrou. Ele te enxergou quando ninguém mais te enxergava. Ele te viu. E a gente aqui é prova do que Ele pode fazer. Eu conheço um pouco da história de cada uma aqui. Né, Babi? Se eu conseguir. Eu acho que algo que é muito importante é você não medir a sua vida com a régua do outro, né? Porque a gente acha, às vezes, ninguém está me vendo. Eu estou aqui só cuidando da minha casa, é tudo muito difícil. Mas, às vezes, a gente que está aqui do outro lado, tudo o que queria era só isso. Entende? Então, quantas vezes eu admirei a vida da minha sogra? A minha sogra está lá, cuidando da casa dela, cuidando dos filhos dela, fazendo a comidinha. E muitas vezes eu desejei aquilo. Mas eu entendi que não é o lugar que Deus tem para mim. Então, é engraçado porque muitas vezes a gente se sente
ninguém está vendo o que eu estou fazendo. E, às vezes, você nem sabe que tem outra pessoa querendo ter a vida que você tem. Consegue entender? Porque a maioria das vezes a gente está medindo a nossa vida com a régua do outro. Então, a gente precisa olhar para nós e entender o que Deus tem para mim. Porque, eu vou te dizer, saber equilibrar uma vida fora, uma exposição, e ser esposa, ser mãe, não é fácil. É muito difícil. Inclusive, eu vejo muitas hoje que vivem a vida que eu tenho e ainda não têm filhos e falam, Bárbara, eu gostaria, mas eu não sei como. E eu quero te dizer que Deus vai cuidar de você, mesmo nesse tempo. Não deixe de viver a maternidade por isso. Eu quero continuar a minha profissão, ou eu quero crescer profissionalmente, e por isso eu não quero ter filhos, ou quero esperar mais um pouco. Saiba que não é fácil, e eu não vou mentir para vocês. Saber equilibrar tudo isso é muito difícil. É só o Senhor para nos dar esse equilíbrio de, poxa, eu estou falhando aqui, ou eu estou falhando lá, sabe? Entender qual é o equilíbrio, de muitas vezes não se culpar, mesmo eu não estando nesse momento para os meus filhos, será que ainda assim eu estou sendo uma boa mãe? Conseguem entender? Então, que vocês possam entender que mesmo para quem quer viver esse lugar que eu tenho vivido hoje, é entender que Deus vai te direcionar, e Deus vai cuidar, e Deus vai fazer, mesmo que você tenha filhos, mesmo que você seja uma esposa, mesmo que você tenha que cuidar de uma casa. Às vezes, a gente vai falhar, porque a gente é ser humano. Né? E Deus entende o nosso coração. Ele entende que às vezes a gente vai falhar. E está tudo bem. Muitas vezes eu me culpei. Muitas vezes eu quis ser a Mulher Maravilha. E hoje tudo que eu falo, se eu puder indicar, não queira fazer tudo na força do seu braço, porque a gente não consegue. Mas o Senhor é quem nos sustenta. E eu preciso entender que nesse lugar em que eu estou hoje, foi o Senhor que me colocou. Então, é desafiador, mas ainda assim, eu escolho ser uma boa profissional, uma boa empresária, uma boa esposa e uma boa mãe, buscando em Deus esse equilíbrio. Então, cuide do coração de vocês para não medir a sua vida com a régua do outro. Entender que, às vezes, aquele lugar que você fala, nossa, é tão insignificante, outra pessoa gostaria de estar lá, mas é entender o que Deus tem para a gente. Então, vamos orar para a gente finalizar esse momento. Vamos ficar de pé. Que o Senhor venha ministrar e venha curar e venha nos posicionar nesse lugar, venha nos levar para o lugar que Ele quer que nós estejamos, né? Nós vamos ser muito mais produtivas nesse lugar. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse tempo, por essa oportunidade, Jesus. Eu sei que o Senhor tem tanto, Jesus, para ministrar os nossos corações. Nós ainda não estamos no lugar o qual o Senhor deseja que nós estejamos, mas nós estamos nos esforçando, Senhor Jesus, diariamente. E tudo que nós queremos, meu Deus, é estar exatamente no lugar que o Senhor nos criou para estar. É estar servindo, é estar frutificando para o Senhor, para o reino. Porque todas as outras coisas que nós vivermos aqui nessa terra, tudo é passageiro, mas viver para o Senhor, viver para o Teu Evangelho, viver para cumprir o Teu ID, Senhor Jesus, é o que nos basta, é o que significa, Senhor Jesus, realmente algo. Pai, então que o Senhor venha nessa manhã tocar o coração das minhas irmãs, Senhor Jesus, o Senhor sabe quais são os dilemas que cada uma tem enfrentado, o Senhor sabe as lutas diárias de cada uma, Senhor Jesus, o que elas têm derramado, Senhor Jesus, em lágrimas, Senhor Jesus, em palavras diante do Senhor, mas o Senhor é aquele que traz cura, o Senhor é aquele que traz direção, o Senhor é aquele que traz força, Senhor Jesus, como a canção que cantamos aqui hoje, o Senhor é aquele que nos sustenta, meu Deus, o Senhor é aquele que nos fortalece, Senhor Jesus, Pai, mesmo quando ninguém vê, mesmo que nós não enxergamos, as mãos poderosas do Senhor estão sobre nós, venha, Senhor Jesus, trazer para o nosso coração, Senhor Jesus, paz, alegria, contentamento, Jesus, no lugar o qual o Senhor tem nos chamado para estar, Jesus, que nós não venhamos nos medir umas nas outras, mas que nós venhamos ser usadas umas para fortalecer as outras, umas para incentivar as outras, meu Deus, o Senhor tem muito para derramar em comunidade, em comunhão, Senhor Jesus, e eu creio que o Senhor vai fazer isso, até o entendimento do nosso lugar, do nosso propósito, Senhor Jesus, nós somos usadas diariamente para despertar o coração uma das outras, Deus, então eu te peço no nome de Jesus, nos encha de convicção, Deus, de que é na Tua presença, de que é vivendo para o Senhor, Paizinho,
lugarzinho que nós precisamos estar. Nós te agradecemos por este tempo, nós te agradecemos por esse momento e por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento, pela estação a qual nós estamos, meu Deus, que como a Nara disse, por mais que muitas vezes talvez nós estamos vivendo uma estação onde não há beleza, Jesus, mas depois dessa estação, as flores vêm, é uma nova estação, tudo fica verde novamente, meu Deus, e o Senhor então nos norteia de uma forma poderosa, o Senhor nos leva para um lugar de paz e tranquilidade e descanso. Nós te louvamos o nome de Jesus, que nós sejamos todas abraçadas, meu Deus, pelo teu Espírito nessa manhã, no nome de Jesus, amém.